Saudações a todos, eu sou Eduarda Graciele Rocha Cardoso, aluna do 9º período de Direito Unifacex. Cumprimento a banca examinadora na pessoa da presidente, professora mestre Kelly Cristina de Lira França. Venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. É um artigo científico sob a orientação do professor mestre Marconi Neves Macedo. Meu tema é Liberdade Econômica, até quando uma pontualidade no Brasil? É um tema multidisciplinar que percorre as áreas do direito, filosofia e economia. Por isso eu busquei o apoio da Escola Austríaca de Economia, que trata dessas três áreas do conhecimento, para embasar os argumentos do meu trabalho. A minha pesquisa científica nasceu da seguinte problemática: por que o sistema econômico brasileiro tende ao fracasso? As crises econômicas estão sendo usadas como barganha política? Esse ciclo econômico de tragédia é o nosso ciclo econômico escolhido? Há otimismo nesse cenário? Essa discussão justifica-se pelas recorrentes crises econômicas e sociais das últimas décadas. Sua relevância dá-se pela contribuição para a academia, como difusora de novas ideias. E ele também soma-se para a difusão das ideias de liberdade como um ramo efetivo do direito. Por isso, eu percorri os objetivos de demonstrar os efeitos das intervenções estatais na economia e como a liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento humano. É um trabalho teórico composto por 4 capítulos. No segundo capítulo, eu falo da natureza jurídica da liberdade, trazendo as noções de justnaturalismo e de direito natural para fundamentar que a liberdade, não tão somente a liberdade, mas também a liberdade econômica, é um direito natural, é um direito humano, e a luz do direito humano deve ser no direito natural para que ele seja viável. Um texto legislativo fundado sem as noções dos direitos humanos, como já compreendemos isso com naturalidade no Brasil, e um direito humano sem a luz do justnaturalismo é por si só inviável e um texto que pode até ser considerado não lei, pois seria um texto legislativo imoral. E se é imoral, logo não deve ser abarcado por repúblicas e por federações sérias de nosso âmbito jurídico. É o que se espera que o texto legislativo tenha essa luz do direito humano, logo do direito natural. E como a liberdade econômica tem essa fundamentação, eu também trouxe argumentos de que o indivíduo é o protagonista do desenvolvimento. Seja lá para onde a nossa sociedade vá, ela precisa de um indivíduo forte e do indivíduo que saiba das suas capacidades para poder desenvolver-se. Logo, teremos uma sociedade de indivíduos construídos, de indivíduos que têm essa força de desenvolvimento. Eu também trouxe a maneira de como nós deturpamos o discurso de liberdade. Logo, essa deturpação trouxe um texto legislativo que já não traz mais essa luz de justnaturalismo. Logo, nós, operadores do direito, devemos estar muito atentos a para onde o nosso texto está indo, pois ele tem perdido essa luz nos últimos tempos. O que nós entendemos por liberdade, por segurança, por felicidade, por autonomia, já não são mais as mesmas coisas que o liberalismo clássico trazia para nós. Portanto, quando eu falo de liberdade econômica, de natureza jurídica, de indivíduo como protagonista e autor do desenvolvimento, eu estou falando de justnaturalismo e como o positivismo foi maléfico para a mantença dessas noções. No terceiro capítulo, eu faço alguns questionamentos. Acredito que seja o meu capítulo mais importante, pois ele é também o mais atual. Eu falei da MP, da Medida Provisória 881, que já transformada em lei recentemente em outubro de 2019, é a MP da Liberdade Econômica, como ficou conhecida. Eu trago um apanhado de como é importante que o Brasil já esteja falando de liberdade econômica tão abertamente, principalmente recentemente. Mas a minha grande pergunta foi: por que o legislador brasileiro traz a liberdade econômica como chamamento de emergência?
coisa que fica muito clara, que a natureza jurídica da liberdade econômica, de direito natural, ficou muito claro na legislação brasileira, principalmente quando eu apresento leis muito conhecidas nossas, como a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, fica muito claro como não faz sentido que um país que esteja falando de liberdade econômica ainda não tenha feito revogações sérias, principalmente no campo das licitações, do comércio, da indústria e principalmente dos trabalhadores autônomos. A grande pergunta, na verdade, acaba sendo retórica, porque eu acabo demonstrando por que nós devemos buscar a liberdade econômica em cima desses argumentos. A nossa legislação possui entraves naturais dela. A MP da liberdade econômica é boa, mas não é suficiente, pois os entraves logo serão descobertos, talvez alcançados, conforme a MP vá sendo utilizada, nós perceberemos como os entraves estão na própria legislação. Como um país que começa a falar de liberdade econômica ainda não está preparado para as revogações que são necessárias para que se possa falar sobre esse tema. Também falei das reformas e flexibilizações, pois a MP deveria propor muito mais sobre isso. Apesar dela ter revogado alguns artigos, algumas leis, mas nesse estudo eu acabo demonstrando que não é possível, não é viável uma MP agora já convertida em lei, mas que não é viável começar a falar de liberdade econômica sem antes demonstrar essa seriedade desse assunto em todo o nosso ordenamento. A revisão deveria ser geral. Portanto, eu até acabei fazendo um apelo aos sindicatos da importância deles. Como as flexibilizações e reformas foi de instrumento de terror para muitos trabalhadores, principalmente para alguns setores da indústria, foi tratada de maneira, assim, que eu diria desonesta. Foi essa palavra que eu usei. A desonestidade dos sindicatos, a desonestidade intelectual, porque eu senti falta desse apoio. O sindicato deveria ser um tradutor, pegar a linguagem jurídica, a linguagem técnica, a linguagem mais dificultosa para alguns trabalhadores que infelizmente não têm tempo de estudar sobre determinados assuntos e demonstrar para eles como vinha uma série de erros legislativos no Brasil e como essas reformas e flexibilizações agora são necessárias para corrigir esses erros filosóficos e logo retomarmos as nossas ideias iniciais. Não se trata de perca de direitos nem de retrocessos, trata-se de ajustes. Eu acredito que essa desonestidade intelectual no trato das reformas e das flexibilizações foi muito maléfico para esse processo. Algumas reformas acabaram passando totalmente enxugadas da sua ideia inicial, outras ainda nem sequer aconteceram, estão travadas, dificilmente ocorrerão e, bom, não há muito o que se falar. Uma reforma que não é feita em seu momento necessário, principalmente como foi a reforma da Previdência, que já era para ter sido feita desde 1988 e acabou que ninguém fazia por motivos inúmeros, por motivos políticos, e acabou que quando passou não foi o suficiente e dificilmente vão querer mexer nisso de novo por questões meramente políticas. Bom, no quarto capítulo eu trouxe as 6 lições de Ludwig von Mises, que é um economista da Escola Austríaca de Economia, fundador dela. O capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, o investimento estrangeiro, política e ideias. No quarto capítulo eu trouxe as 6 lições de Ludwig von Mises, economista fundador da Escola Austríaca de Economia. Ele fez palestras sobre os seguintes temas: o capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, o investimento estrangeiro, política e ideias. Em cima desses temas, ele demonstrou de diversas formas históricas, argumentativas, de como o Estado se retroalimenta do caos. Isso até engloba um pouco da minha problemática quando eu perguntei se os ciclos econômicos estão sendo usados de maneira política, e nesse capítulo eu acabo percebendo que sim. Nós escolhemos o keynesianismo, que é um sistema econômico fundado por Lord Keynes.
é um sistema econômico inflacionário, onde nós perdemos essa cultura do padrão ouro, onde o dinheiro do Estado e principalmente das pessoas também era limitado. E quando nós entramos numa política econômica inflacionária, onde a impressão de dinheiro é a ordem do rei, é imprimir dinheiro para os seus financiamentos, nós começamos a perder essa coisa da política saudável, pois agora basta imprimir dinheiro. Então o Estado acaba se retroalimentando do caos. Cria inflação, que aumenta imposto, que aumenta inflação, imprime dinheiro para fazer os projetos e acaba que fica esse ciclo econômico curto, né? Sempre de vez em quando aparece uma boa notícia, algum salvador da pátria, mas de repente vem a inflação, vem o imposto, descobre-se a bolha, então acaba gerando um ciclo curto e sempre de tragédia. A solução às vezes acaba sendo pior do que o problema já era. Então percebemos que sim, o Brasil é um país de política econômica keynesiana e é um ciclo econômico de tragédia e é o nosso sistema escolhido, infelizmente. Eu até concluo esse capítulo demonstrando como o intervencionismo é o Deus que falhou. Observando dessa maneira, não tem como achar que o Brasil está indo no caminho do desenvolvimento. Chamo a atenção dos juristas, operadores do direito, assessores parlamentares que escrevem lei, para perceberem que nós precisamos corrigir essa falha lógica urgente. O Brasil sobrevive não por causa do Estado, mas é apesar dele. A força dos brasileiros que trabalha, que emprega, que gera renda, é o que mantém esse sistema que nasceu fracassado, foi feito para fracassar, mas que pela força do brasileiro ainda não destruiu nossa nação. Mas é urgente, porque o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, nós não aguentamos mais pagar esta conta. Então, está na mão dos legisladores, está na mão dos operadores do direito, começarem a perceber essas falhas lógicas, teóricas, filosóficas, para uma legislação que de verdade diga qual a vontade do Brasil. Se ele quer se desenvolver ou se ele vai ficar para trás, perto de outros países que nem seriam tão desenvolvidos assim mais que nós, mas que claramente optaram pelo desenvolvimento. Passo agora para a parte conclusiva da apresentação. Eu atingi o objetivo geral, conforme demonstrado na introdução. Eu apresentei os efeitos da intervenção estatal na economia, demonstrei como a liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento humano, consegui resolver e desenvolver a problemática apresentada na introdução, conforme aqueles questionamentos apareceram. Acredito que foram alcançadas as respostas daquelas perguntas. E cheguei à conclusão que o Estado brasileiro é intervencionista, a nossa política econômica é keynesiana e depende muito dos operadores do direito trabalharem em mudar essa cultura. Infelizmente, precisa de vontade política, mas principalmente precisa da nossa mão técnica, filosófica, teórica, detentores da escrita legislativa, devolver a luz do justnaturalismo ao nosso positivismo, já que o positivismo foi tão maléfico para o justnaturalismo. A melhor maneira seria voltarmos aos princípios, voltarmos às bases, voltar a trabalhar esse texto justnaturalista, os direitos humanos, as liberdades das pessoas, e voltar a escrever um texto jurídico que, de fato, traga à luz do que nós pretendemos para a nossa sociedade, que é o desenvolvimento humano acima de qualquer coisa. Pois quando o humano desenvolve, a sociedade o acompanha, a economia o acompanha, logo a educação e demais outros setores de uma sociedade saudável e sustentável. Gostaria de enaltecer os autores que mais contribuíram com essa pesquisa. Os fundadores teóricos da Escola Austríaca de Economia, professor Ludwig von Mises, Friedrich Bastiat, Friedrich Hayek, também o professor Marcelo Piccioli da Silveira, do canal Resenha Florense, foi fundamental para estes estudos. Agradeço a contribuição deles. Concluo aqui minha apresentação e aguardo a avaliação dos professores. Obrigada!